galera do nono ano, bom dia. Na aula da semana passada nós estávamos estudando o roteiro de cinema, certo? Como que é produzido o roteiro de um cinema, tá bom? De um filme, né? De uma novela, de uma série. Então hoje a gente ainda está no conteúdo, certo? De roteiro de cinema. Então hoje a gente vai ver aqui o passo a passo de como você vai fazer o seu TD, certo? No caso aqui a gente vai escolher o roteiro de uma cena. E a gente vai ver aqui o passo a passo, tá bom? Orientando vocês para que vocês possam realizar essa atividade, né, que vai ser o TD semanal. Então vamos lá começar. Então hoje aqui a gente vai ver o passo a passo de como que vocês vão resolver esse TD. Então vamos lá, eu coloquei questão 1 aqui duas vezes, porque essa questão 1 você pode fazer de dois modos. Primeiro, elaborar o roteiro original partindo das ideias da equipe, de situações que vocês viveram, observaram ou já conheceram. O roteiro pode ou não ser fiel ao fato original. Ou seja, essa primeira questão aqui, nesse primeiro tópico, você pode fazer sozinho, se você quiser, ou em dupla com seu colega, né? Vamos dizer que você tem acesso à casa do seu colega nessa pandemia. Se você, sei lá, seu colega é seu primo, né? Você tem acesso à casa dele. Se você quiser fazer em duplas, 3 pessoas, vocês podem. Agora, caso não tenha como você fazer em duplas, 3 pessoas, a critério de vocês, vocês podem fazer sozinhos mesmos. Então, vamos lá. Nesse primeiro tópico, esse 1, é o seguinte, você pode fazer o roteiro de acordo com situações que aconteceram com vocês de verdade, né? Com situações que vocês já viveram ou com alguma coisa que vocês viram, certo? Então você pode falar exatamente como aconteceu ou você pode também enfeitar um pouco, né? Inserir situações que não aconteceram ali de verdade. Ou esse outro número 1 aqui, ó, esse outro número 1, né, esse segundo agora, é o seguinte, adaptar o romance, uma notícia, uma história em quadrinhos ou obra que já existe. Então, esse número 1, você tem duas opções. Ou você cria o roteiro inédito, né, da sua cabeça, até mesmo de experiência que você viveu. Ou, esse segundo tópico aqui, você cria o roteiro, né, de algo que já existe. Né? Você vai, na verdade, criar o roteiro. Né? Você vai criar o que já existe. Você vai adaptar um roteiro que já existe. Certo? Um livro, um romance que já existe, né? Uma notícia, uma história em quadrinhos, até mesmo um jogo de videogame, tá bom? Uma série que já existe, aí fica a seu critério. O segundo tópico é aqui, ó. Definam uma das duas opções. Então vamos lá. Então você já sabe que você vai escolher A ou B. Vamos aqui para a letra A. Se optarem por um roteiro original, né? Vamos dizer que eu queira fazer aqui do filme do Batman, roteiro original, filme que já existe, né? Leve em conta a facilidade do grupo, né, ou seu individualmente, para criar um fato e organizá-lo em uma sequência. Então você vai ter que escrever ali aquele roteiro na sequência de como aconteceu, quando o Batman era criança, né, quando aconteceu aquele incidente com os pais dele, você vai na sequência cronológica adequada. Ou, galera, você pode também optar pelo B. Certo? Se você quiser fazer o B, vai ser da seguinte forma. Se optarem por uma adaptação, avaliem a disponibilidade de um texto já existente e apresente uma cena não muito longa para adaptar. Lembre-se que seu game favorito também é um texto e pode virar o filme. Vocês podem até acrescentar no filme um elemento que ajude a solucionar algo no game. Bom, então você pode sim escolher o seu jogo, certo? Predileto, e você pode adaptar ele, certo? Você pode fazer algo inédito ou você pode adaptar algo que já existe. Chegamos agora ao terceiro item. Agora, preparem o texto base para o roteiro. Então, tipo, você tem que ter um esboço, né, que você vai seguir. Esse será o argumento de vocês. Item A. No caso de um roteiro original, né, como eu estou dizendo, você escolheu ali o filme do Batman, você escolheu um que já existe, né? Redige uma narrativa que será transformada em roteiro de cena. Então você vai ter que ali saber toda a história, né, para você poder fazer essa adaptação. Ela deve conter os elementos principais para a criação da cena. E o item B agora. No caso da adaptação,
Leiam com atenção o texto que tem em mãos para se apropriar dos detalhes mais importantes e reproduzi-los na cena. Bom, porque às vezes já existe ali a adaptação, né? O resumo daquela história. Então, se você pegar ali um resumo da história, você também pode fazer essa adaptação. Item 4. Releiam o texto base para o roteiro, dividam a cena em várias partes, como vocês viram nos roteiros analisados. Se quiserem, numere as partes para facilitar a identificação de acordo com o que acontece em cada uma. Vamos para o próximo tópico. Em cada parte, observem a descrição da cena. Se é dia ou se é noite. Né? Por exemplo, lá no roteiro você vai colocar, né? Era noite e fulana estavam sentados na varanda. Você vai ter que identificar em que momento do dia está acontecendo a história. Se o ambiente é externo ou interno. Como assim ambiente externo ou interno? O que é um ambiente interno? É, por exemplo, uma sala de aula, uma cozinha, uma cena que acontece dentro de uma casa, dentro de um shopping, tá bom? O ambiente externo, certo? Pode ser tipo um campo aberto, certo? Pode ser, sei lá, uma floresta. Você vai ter que especificar onde, né, a história acontece no local e quando a história acontece, o tempo. Tudo isso vai ter que estar inserido, tudo isso é importante para o leitor, para a pessoa que vai assistir o filme, por exemplo, no caso aqui que vai ler o roteiro, saiba, né, localizar ali onde é que a história acontece, a época que a história acontece, tudo isso é muito importante, tá bom? Onde a cena se passa. Item 6. Observem as personagens. Quais estão presentes? Quais estão atuando diretamente na cena? Por exemplo, ó, fulano entra na sala e se depara com a seguinte cena, né? Aí fulano sai de sala, fulano discute com ciclano. Isso aí tem que ficar bem especificado em roteiro, porque galera, vocês não estão simplesmente escrevendo a história, vocês estão apresentando aí um roteiro com os mínimos detalhes para que os atores saibam o que eles têm que fazer, certo? João está sentado no sofá, certo? Conversando com fulana, né? Fulana se levanta e lá. Então você tem que dar muitos detalhes no roteiro. Quais estão ao fundo, né? Tipo, fulana estava ao fundo observando a conversa, né? E também quais personagens não estão interagindo com as outras personagens. Então, tipo, nesse momento da cena, fulano de tal fica apenas calado, né? Observando. É um exemplo. Ainda em relação às personagens, façam um perfil curto de cada cena. Para isso é importante. Então vamos lá, é importante a gente conhecer o perfil dos personagens. Então em cada cena que entra um personagem novo, é importante você explicar como é o perfil dessa pessoa. Se possível, você faz uma breve descrição dela. A composição de cada personagem, tanto as características físicas, né, se é alto, se é baixo, se é magro, se é gordo, se tem cabelos pretos ou louros, né, ruivos, e também os aspectos psicológicos, né, comportamentais, se a pessoa era agitada, alegre, né, como que a pessoa era. B. Emoção de cada personagem na cena. A indiferença que o personagem pode apresentar, ou a preocupação, o sofrimento, a dor, o cansaço. Bom, tudo isso é importante você deixar claro, porque tipo, o ator, ele tem que saber ali naquela cena o que ele tem que passar para o público. Nessa cena ele tem que estar mais triste, nessa cena ele tem que estar feliz, no roteiro tem que estar explicando tudo isso. O que elas fazem durante a atuação. Agora estou lá na letra C. Ó. O que elas fazem durante a atuação. Andar, pentear-se, cantar, dirigir, fazer compras, né? Ler um jornal. Você tem que deixar isso bem especificado, certo? Na cena tal, o personagem fulano está com o jornal aberto, né? Lendo, né? A fulana de tal está cantando, varrendo a casa. Então você tem que deixar tudo isso bem detalhado. Item D. O que conversam, né? Ou seja, até o assunto que eles estão conversando. Estão falando sobre música, por exemplo. As falas da cena. Em que momento a fala começa na cena?
Por quem essa fala começa? Se falam uma coisa de cada vez, ou mais de uma ao mesmo tempo. Se as pessoas também se gesticulam, tudo isso é importante você deixar claro. Então vamos lá. Item 8, já estamos finalizando aqui. Elaborem os diálogos entre as personagens envolvidas em cada cena. Para organizar essa etapa, sugerimos um quadro para preencher com os dados de cada parte da cena. Se quiserem, usem esse quadro ou adaptem-no à montagem de sua cena. Como assim? Você pode criar um quadrinho, tá bom? Com o que você vai fazer o passo a passo. No livro de vocês, certo? No livro de vocês, nesse capítulo aqui, só um minutinho, viu? Enquanto eu identifico aqui qual é a página que tem um quadrinho para vocês, que vocês podem pegar como modelo. É bem rapidinho aqui. Tá aqui, a gente tá aqui na unidade 6, certo? Na unidade 6, roteiro de uma cena, na 228. Então, vou abrir aqui o livro na 228. Pronto, está na 229. Na 229 tem um quadrinho que você pode usar, tá bom? B, vocês podem repeti-lo para cada parte, colocando um quadro em cada folha para visualizar a sequência que está sendo construída. Então aqui esse é o passo a passo, ou seja, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que escrever um roteiro, né? O seu TD vai ser escrever um roteiro.